Meu pai começou a escrever uma memória, ou um ensaio memorialístico sobre o meu avô. Quando ele faleceu, já tinha 21 páginas. A ideia não era só fazer uma história do meu avô, ou uma recordação, até porque não tem nada pessoal. Meu pai era extremamente rigoroso em algumas coisas, e ele não gostava de se expor pessoalmente em nada. Ele dizia, eu não tenho importância, ele dizia. Né? O respeito, acho que é importante pensar assim, serviu para ele. Então, embora seja um ensaio de memória, era para ser um ensaio em que, ao mesmo tempo, ele fizesse uma reflexão sobre Uberaba. Tá? Meu avô não nasceu em Uberaba, meu avô nasceu em Igarapava, em 1903, no dia 28 de novembro de 1903. E ele meu pai vinha fazendo quem é o pai, a mãe, quer dizer, o meu bisavô, minha bisavó, aquela coisa toda, os irmãos. Né? Meu avô era o único filho homem de uma família de 7 filhos. Então, eram 6 moças e o meu avô, que era um dos mais novos, não era o mais novo, mas era o único homem. E eles se mudaram para Uberaba em 1910, 1911, devido a um conflito familiar lá em Igarapava. E o meu bisavô, não querendo prosseguir com a questão familiar lá em Igarapava, que poderia resultar talvez até numa tragédia, etc., ele resolveu abandonar tudo e se mudou com a família para Uberaba. Atravessou a ponte, né? Atravessou o rio. E meu avô aqui deixou tudo, deixou fazenda, deixou tudo, mudou-se apenas com a família e todos os filhos tiveram que trabalhar, inclusive meu avô e principalmente meu avô. Então logo com 12 anos, 13 anos, meu avô foi trabalhar no comércio, se empregou como balconista. Né? Só que o meu avô, pelo que parece, quer dizer, eu já conheci meu avô já mais velho, né? Mas o que as pessoas dizem, tem vários depoimentos, é que meu avô era um sujeito de muito fácil relacionamento. Conversava com todo mundo, conversava desde a pessoa mais humilde, mais simples, até o fulano. Né? Eu me lembro muito, eu andava muito com meu avô, ele chegava em casas que às vezes não tinha calçamento, não tinha piso. Ele entrava pela cozinha fora, ia até o fogão de lenha, sempre tomava uma xícara de café, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo, quando vinham políticos em Uberaba, quando vinham pessoas importantes aí do cenário nacional, ele recebia na casa dele para almoço, jantares, quer dizer, então ele era uma pessoa que ele tinha um trânsito muito bom, né? Desde o mais simples até o mais, né, relevante da política nacional. Eu me lembro de nomes como, por exemplo, governador Magalhães Pinto, eu me lembro de governador de São Paulo que vinha, eu me lembro de gerentes de bancos, donos de banco que iam para a casa dele, até pessoas internacionais, por exemplo, engenheiros americanos. Uma vez ele queria que eu acompanhasse, porque ele não falava inglês, nem eu, para acompanhar engenheiros norte-americanos que vieram a Uberaba. Então ele recebia, né, desde o americano sem saber falar inglês até a pessoa mais simples, né, até o peão de fazenda. Quer dizer, ele tinha essa facilidade muito grande. Tá? E ele fez uma história, o meu avô, uma história de comércio, uma história de comprar, vender. Né? Ele começou como representante de usina de cana-de-açúcar, vendendo açúcar, vendendo fumo, vendendo sal, vendendo banha. Né? Imagine você, naquela época, vender banha. Né? E ele começou, parece que ele se associava com as pessoas certas. Né? E aí ele foi aumentando a capacidade dele de produção. Ele era um típico self-made man, que é o homem que faz a si próprio, né? Quer dizer, o industrial, o comerciante que fez a si próprio. Tá? Quer dizer, é claro que ele teve a ajuda da minha avó, ele recebeu uma herança da minha avó, né?
Então, vamos dizer assim, não é aquela história, ele era pobre, mas ele depois soube, né, juntar e guardar as coisas, etc. Recebeu essa herança e tudo, mas ele soube realmente multiplicar essa herança que ele recebeu e não de forma predatória. E outra coisa, meu avô ele tinha uma característica muito interessante, porque ele não usava a política, nunca usou a política como meio de trampolim para as coisas dele, né? Ele nunca negou a política e ele sempre recebia todos os políticos na casa dele, tanto a direita como da esquerda. Então ele tinha esse bom trânsito e nunca fez da política um trampolim para as questões pessoais dele. E ele, de certa forma, até nos passou isso. E ao meu pai também. Meu pai também não quis nada, nenhum cargo político, nada disso, né? Mas o meu avô, então, ele acabou tendo uma influência com o tempo muito grande, porque ele, com tudo isso, eu acho que é o mais importante do meu avô, é que ele tinha uma visão industrialista, digamos assim. Eu acho que em algum momento da vida dele, apesar de ter vindo do meio rural, apesar de ter trabalhado muitos anos como balconista e tudo, quer dizer, uma pessoa simples, né, de contato com o público, ele percebeu em algum momento da vida dele que a solução para Uberaba e para o Brasil era a indústria. E mais ainda, ele percebeu que a indústria não iria para frente, a indústria não iria se realizar como tal, quer dizer, nós não teríamos industrialização se nós não tivéssemos a eletricidade. Tá? Então, por exemplo, o que o meu pai dizia é que um dos embates do meu avô na associação comercial foi para a vinda da CEMIG para Uberaba. Meu avô, por exemplo, durante muito tempo foi sócio da Companhia de Cimento Ponte Alta. E ele nos levava, ele tinha um encanto especial com relação à usina de energia elétrica da Companhia de Cimento Ponte Alta. Ele nos levava para essa usina, nos mostrava. Nós acompanhamos a construção da usina hidroelétrica, que é a usina dos macacos, a respeito da eletricidade. Ele dizia, se não tiver eletricidade, se não tiver energia, não tem indústria, né? E pela indústria, quer dizer, então ele foi sócio de inúmeras iniciativas industriais, desde prego, mala, roupas, quer dizer, ele teve uma indústria de mala, ele teve uma indústria de prego, que era uma indústria siderúrgica, ele foi sócio da indústria de cimento, da fábrica de cimento, ele praticamente inaugura a fábrica de cimento. Ele era um sócio minoritário, ele tinha ações, né? Mas ele envolveu-se muito na fábrica de cimento. E então ele tinha ele teve duas fábricas de roupa, né? Fábrica de tecidos, quer dizer, fábrica de camisa, ele tinha esse envolvimento industrial. Muito grande. Muito grande. Então muito ele grande. foi, vamos citar aqui, que eu li no conteúdo que você me entregou. Ele entendia um pouco de contabilidade. Entendia. Então foi contador, entregador, balconista, encarregado, gerente sócio de empresas, fazendeiro, dono de imóveis. Isso, dono de imóveis, exatamente. E industrial. Industrial. Fábrica de malas, eu não me lembro o nome, eu não sei, eu não tive tempo de selecionar todas essas coisas, tá? Mas a fábrica de camisas primeiro ele teve uma, chamava-se, essa já é do meu tempo, porque ele fazia questão de uma vez por ano reunir toda a família e os funcionários e dar um almoço, um jantar de confraternização. A gente ia quando pequeno, era fábrica, camisaria Princesa, se não me engano. A outra chamava-se Indústria de Roupa Santa Rosa, quer dizer, eram indústrias têxteis, né? De fabricação de produtos têxteis, tá? A fábrica de malas, eu não me lembro o nome, era cartonaria, porque naquele tempo as malas eram feitas de papelão, né? Então era cartonagem de cartão, de papelão, né? Eu não me lembro o nome, tá? A fábrica de pregos, eu não me lembro, talvez até o Gilberto Rezende vai se lembrar, porque o Gilberto Rezende, inclusive, o acompanhou, teve várias vezes junto com ele.
grandes nomes da política, da economia de Uberaba foram, de alguma forma, sócios, parceiros nas iniciativas. Ele foi gerente de banco, né? E, ao mesmo tempo, ele percebeu que era interessante comprar imóveis. Tá? Ele não chegou a se tornar um construtor. Eu tenho a impressão, ele morreu cedo. Ele morreu de forma assim, trágica e rápida. Eu tenho a impressão que um próximo passo dele seria partir para a construção. Mas não deu tempo, né? Mas, enfim, ele é esse homem múltiplo, de múltiplas atividades. E o que é interessante hoje, sem nunca deixar de incentivar as artes, a literatura, o teatro, quer dizer, era um sujeito que era capaz de ceder gratuitamente um prédio sem auferir aluguel para uma atividade teatral. Né? Naquela época não tinha nenhum lugar de teatro. Assim. Não tinha. Aliás, não só em Uberaba. Vários grupos, inclusive de Uberlândia, eu me lembro disso, não tinham onde fazer teatro em Uberlândia, tinham grupos em Uberlândia, mas não tinham onde fazer. Então, quando vinham a Uberaba se apresentar, era uma maravilha. Eles olhavam aquele teatro, aquele galpão, e diziam, puxa vida, nós queríamos ter algo assim em Uberlândia. Depois tiveram muito mais do que nós. Mas eu me lembro de ter recebido aqui grupos de São José do Rio Preto, grupos de Sertãozinho, grupos de lugares variados aqui da região que diziam, puxa, vocês têm um teatro e a nossa cidade não tem, né? Então isso é importante, né? Quer dizer, durante muitos anos o prédio lá do Teatro Experimental de Uberaba foi inclusive sinônimo de teatro em Uberaba. Então, durante muitos anos, TEU era sinônimo de teatro, né? Teatro Experimental de Uberaba. Existiram outros grupos de teatro, é bom que se diga isso. Mas o TEU teve essa característica de ter um prédio, né? Com bilheteria, com plateia, com camarins, tudo isso. Quando ele faleceu, você tinha quantos anos? Tinha 13 anos, quase 14. Então não acompanhou o processo dele, nasceu? Não. Eu nasci em 1957, acho que ele foi presidente da CIU, não sei se foi 49, 51, não era nascido ainda. Tá. E o que você herdou dele em termos de personalidade? Que alguém fala assim, vou fazer isso. Não, eu acredito que eu infelizmente não herdei a personalidade dele. A não ser o gosto pela leitura. Uma ocasião, me lembro, ele adoeceu, e ele teve um problema de doença, não me lembro qual foi a doença, e ele teve que ficar muito tempo, uns 2 ou 3 meses de cama. E eu ia todo dia conversar com ele, ia até a casa dele, nós morávamos perto, e quando eu chegava ele estava sempre lendo, sempre lendo. Quer dizer, um sujeito que tinha o quê? Primeiro, segundo ano primário, acho que ele tinha o primário completo, mas era um sujeito que tinha uma vontade de ler, e aí discutia comigo, ele gostava muito da Segunda Guerra Mundial, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, a redemocratização, essa coisa interessava muito a ele, essa questão política progressista, embora ele não expressasse muito, mas ele tinha uma visão progressista, né, de liberdade, essa coisa toda era muito importante na vida dele. Mas eu não, assim, apesar de conversar e tudo, talvez eu tenha outros irmãos que talvez tenham assimilado mais a personalidade dele. Eu, infelizmente, não. Né? Ele era um sujeito muito prático. Tá? Eu me lembro, por exemplo, não sei se a gente pode falar, mas vamos lá. Eu me lembro de ir à fazenda e, por exemplo, ia nessa época de chuva, as estradas eram horríveis, né? Eram péssimas as estradas, então às vezes era muito comum na época de chuva o carro atolar. E ele não tinha dúvidas, ele chamava meu pai, passava a direção para o meu pai, quando você vai, vô, eu vou empurrar. Era o primeiro a descer e empurrar o carro, e voltava para dentro do carro imundo, cheio de barro, etc. Quer dizer, essa ideia, ele era muito prático, né? Ele era de pegar uma laranja e às vezes com a mão mesmo ele já descascava a laranja, toma a laranja, quer dizer, ele tinha um senso prático que talvez eu não tenha, né? Como professor, como intelectual. A gente tem uma formação mais teórica, talvez por causa do meu pai. Mas meu avô tinha um senso prático na vida impressionante, né? Quer dizer, era uma pessoa que, inclusive, eu saía muito com ele
a partir dos 11 anos, 10, 11, 12 anos, eu acompanhava ele sempre. Mas ele tinha algumas coisas com ele que eu aprendi, mas não fui capaz de assimilar. Horários. Ele era extremamente rigoroso com o horário. Extremamente rigoroso com o horário. Inclusive, no dia que ele morreu, era para eu estar junto com ele. Mas eu me atrasei. Eu era um adolescente, e envolvido com outras coisas típicas de adolescente, e ele deixava um recado muito claro para mim: se você não chegar, eu vou embora. Né? O horário é horário. Ele era muito rigoroso com o horário. Horário para almoçar, horário para isso, horário para aquilo, etc. E tal. No dia que ele faleceu, eu me atrasei. Quando eu cheguei na casa dele, para a fazenda. Quando eu cheguei, a pessoa que trabalhava com ele disse: ó, seu avô te esperou, mas você sabe como é que é seu avô. Ele foi embora. Deu o horário dele embora, ele foi embora. Você não chegou, sua avó deixou o lanche aqui para você. Seu lanche está pronto, a hora que você quiser, eu vou te servir o lanche. Tá bom, não me esperou, eu já conhecia meu avô, como é que era o esquema, né? Tomei o lanche, etc. Então fui embora para casa. E um pouco tempo depois, 1, 2 horas depois, veio a ligação de que ele tinha sofrido um acidente no trevo. Não sei se eu estivesse com ele, se eu teria impedido ou se eu teria... Isso aí a história não admite o se, né? É o que aconteceu e pronto. Quer dizer, mas naquele dia justamente, que era constante, eu saía da aula, passava na casa dele, tomávamos um lanche junto e íamos junto onde quer que ele fosse, geralmente para a fazenda, ou ele ia visitar um amigo. Então, eu, como neto mais velho, eu acompanhava sempre. E naquele dia exato, ele disse: não, seu avô não te esperou, você conhece o seu avô, você sabe o sistema do seu avô, né? Ele era muito curioso com relação vamos dizer assim, a um ensino, a uma pedagogia financeira. Uma vez por semana ele nos dava uma mesada. Ao final da semana, depois de uma semana, ele nos chamava e perguntava: você fez o quê com o seu dinheiro? Geralmente eu comprava porcaria, comprava chocolate, comprava principalmente revistas de quadrinho, né? Ele dizia: mas guardou quanto, comprou quanto? Quer dizer, eu acho que isso é uma pedagogia que falta às vezes, né? Uma pedagogia, não que eu tenha aprendido, eu não aprendi, mas eu acho que é muito interessante, que é uma pedagogia do gasto, é uma pedagogia prática, né, para a vida. Quer dizer, eu te dou tanto, você gastou, você guardou, o que você fez com o seu dinheiro? Quer dizer, então, isso foi muito interessante. Eu acho que até poderia ter aproveitado mais com ele. Como eu contei numa crônica, a primeira vez que ele me chamou, exatamente no ano que ele faleceu, no começo do ano, com 13 anos, ele me chamou e disse: vem trabalhar comigo. Não, é claro que não era trabalhar, né? Mas a primeira vez ele chegou, que eu comecei, acho que era fevereiro, março: oi, vô, eu vim aqui, vamos trabalhar, né? Aquilo como adolescente era, né, vamos trabalhar o máximo, né? E ele vai me dar uma vassoura. Disse: o que eu vou fazer com essa vassoura? Eu vou varrer. Você vai varrer o escritório. E eu pensei comigo, eu falei: puxa vida, mas eu sou neto do Arlindo de Carvalho, já era um homem importante, muito rico, né? Recebia governadores, presidentes, essa coisa toda. Eu falei: o neto do Arlindo, pensei comigo, o neto do Arlindo de Carvalho vai varrer, né? Eu falei: vô, mas você tem certeza, vô, que você quer que eu... Ele disse: todo começo é assim, se você quer ser alguém, você vai começar fazendo o serviço que todos fazem, né? Então não teve jeito. Eu peguei a vassoura, ele disse: todo dia que você chegar aqui, eu saía da aula, passava lá, você vai varrer a casa, o escritório, etc. No fim do dia, eu te ensino a mexer na máquina calculadora, que ele tinha aquelas máquinas antigas, não sei se o pessoal vai se lembrar, que era alimentada com manivela, que você tinha que... Era uma coisa imensa, pesadíssima, né? Mas aquilo era fantástico para nós, crianças. Inclusive, ele manejava essa máquina de calcular de uma maneira muito curiosa, e principalmente quando ele fazia dar tudo 9, ou tudo 0. Quer dizer, ele fazia lá, você quer ver uma mágica? Ele fazia lá um cálculo que eu não me lembro,
e aparecia lá o resultado 0, 0, 0, 0, 0, tá vendo? Né? Ou então, quer outro resultado? Falei, quero, vou. Ele multiplicava, mexia, 9, 9, 9. Aquilo era fantástico para a gente. Quer dizer, o manuseio dele, a facilidade com os números era muito grande. Né? Então, ele tinha essa questão. Era muito carinhoso com os netos, com os filhos, né? Muito preocupado, muito carinhoso, muito, né? Sempre querendo saber, você está fazendo o quê? Você tá, então, é isso aí.